Hoje eu queria fazer uma pergunta para você retórica, né? Porque é o tema dessa ministração. E aí, tudo sob controle? Você já ouviu essa pergunta? Hoje a minha intenção é conversar um pouquinho com você sobre controle, né? E eu já aprendi com a Débora, uma amiga da comunidade, onde eu perguntei para ela: "E aí, Débora, tudo sob controle?" Ela me respondeu: "Tudo sobre aparente controle." Então, eu pensei nisso, rapaz, realmente, né? Aparente controle. E o controle, ou a necessidade de controle, ela é uma coisa meio complicada na vida do ser humano, né? Aliás, a gente não controla muita coisa se a gente parar para pensar, né? Por isso que quando eu ouvi tudo sobre aparente controle, eu achei interessante e me fez pensar. Até um exemplo interessante é a previsão do tempo. Né? Você já percebeu que não é controle do tempo, é previsão. Os especialistas têm os equipamentos, eles vão olhar para o céu, vão ver os tipos de nuvem, vão ver a coloração do céu em determinado ponto para identificar se vê uma frente fria ou não, vão ver os satélites, como que está se formando, o que está se formando e o que é, para ter uma noção cada vez mais próxima daquilo que vai acontecer, é verdade, pelo conhecimento que vai sendo alcançado, né? Mas, ainda assim, o que nós temos é uma previsão. Porque uma variável não considerada pode mudar o resultado. E na vida da gente, o que a gente mais tem são variáveis desconhecidas, né? Por exemplo, nós estamos aqui agora conversando e você tem certeza que a sua internet vai funcionar até o momento em que nós finalizarmos esse momento, né? Ou que a minha internet, ou que a energia, ou que qualquer outra coisa que não... Aliás, eu ia falar que não depende de nós, né? Mas eu pensando aqui, o que dependeria de mim, de você, né? Tem algumas coisas que dependem de nós e eu queria também falar sobre isso com você um pouquinho. Mas antes, vamos lá. Você já pensou que às vezes a necessidade de ter um controle e não conseguir, porque a gente fica nessa angústia, né, de precisar, de saber, de querer, de ter que ser da forma que a gente está planejando, isso começa a gerar em nós o que, gente? Não começa a gerar em nós uma ansiedade ruim, uma angústia, uma tristeza, um medo. A ansiedade, ela sempre contamina o nosso coração, o nosso pensamento de uma maneira negativa sobre o futuro, né? Porque, aliás, o controle, ele tá naquilo que vai acontecer, né? O controle tá naquilo que pode acontecer ou não. Por exemplo, se eu pergunto para você, e aí, tudo bem? Tudo sob controle? Você vai pensar o quê? No seu momento atual e como que você crê que ele vai acontecer para o futuro, para daqui a pouco, para daqui a alguns minutos, para daqui a alguns dias. Mas essa percepção de controle, ela está muito ligada ao presente e ao futuro. Você não fala que está tudo sob controle por causa do passado. O passado pode até ter ser usado como uma métrica, né? Como um índice. Eu olhei para trás eu consegui fazendo essas coisas, obter esses resultados, então vai ser assim, eu acho. E é bem isso mesmo, a gente acha. E, como eu disse, né, e repito, a necessidade de ter controle gera muita ansiedade. A ansiedade é um tema que eu tenho buscado falar nas últimas lives. A primeira foi há 4 lives, depois falamos um pouco sobre a depressão que está ligada à ansiedade. Ontem nós conversamos um pouquinho também. E hoje sobre esse sentimento de necessidade de controle. E ninguém melhor do que Jesus para nos mostrar como que é a vida ideal, como que é a vida que nós devemos buscar, como que é a vida que nós devemos ter como objetivo, né? Porque você já ouviu isso de mim, do pastor Horácio, do Jean e de todos os pregadores, acredito que a maioria já deve ter falado isso, né? Pastor Carlos Alberto fala isso, inclusive foi de quem eu ouvi primeiro, né? Qual que é o propósito de Deus para você e para mim, né? Qual que é o propósito de Deus para a humanidade?
é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então, se o seu e o meu propósito estão alinhados com o propósito de Deus, nós então devemos ter como propósito ser parecidos com Jesus, concorda? Somos uma família, somos irmãos em Cristo, por meio de Cristo, né? Filhos de Deus por meio de Cristo. Então, como que Jesus lidava com essa necessidade de controle? Você já parou para pensar nisso? Bom, vamos ler a palavra? Vamos ler como é que na Bíblia Jesus fala e nos mostra sobre essas necessidades que muitas vezes nós achamos que temos, né? Porque não temos. Vai lá, abre para mim, por gentileza, se você puder, a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. Enquanto você abre, só um pequeno disclaimer aqui. Eu falo da necessidade de controle no sentido de ser controlador, porque talvez falando de ser controlador mude um pouco aí o seu entendimento. Devemos agir de maneira planejada, prudente, né? Buscando contemplar sim as possibilidades e agindo de maneira inteligente, de maneira sábia. Jesus não era um cara largado que deixava tudo de qualquer jeito, não. Não. Mas a necessidade de ter o controle, aí sim, ele não tinha. Nós vamos ler agora. E nós também não devemos ter, tá bem? Então vamos lá. Seguindo então na mesma linha de raciocínio, João 4, 34 diz assim: Então Jesus explicou: O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando assim, então, o meu alimento, a minha necessidade é de fazer aquilo que Deus manda, a vontade do Pai. João 5, 30, Jesus fala outra coisa. Eu não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Eu julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade de quem me enviou, do Pai que me enviou. Mais um, João 6,38. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Percebeu que esses 3 trechos da Bíblia que nós lemos fala sobre não fazer a nossa vontade, ou não fazer, Jesus fala não fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, falando que o que ele veio para fazer não é dele, mas é do Pai. Isso traz para nós aí uma percepção que Jesus, então, para fazer a vontade do Pai, ele tinha um relacionamento com o Pai. Fica claro isso para você? Então eu posso dizer que por causa desse relacionamento que Jesus tem com o Pai, ele não vivia ansioso. Ele não vivia com o desejo, a necessidade de controlar nada. E essa vida de oração aliada ao propósito, porque uma vida de oração mecânica, automática, religiosa, ela não vai trazer a nós uma vida de cristianismo necessariamente. Uma vida de uma pessoa que lê muito a Bíblia, mas lê a Bíblia demais, não vai necessariamente gerar nela uma vida genuinamente cristã. E isso que eu estou falando, você pode entrar no YouTube e pesquisar por ateus especialistas na Bíblia, né? Existem alguns, né? Bons, inclusive, pessoas que são boas de se ouvir, filósofos, interessante o que eles falam. Devemos, obviamente, reter o que é bom, né? Ouve com sabedoria, retém o que é bom. Mas o fato é que ler a Bíblia não significa que você tem um relacionamento com Deus. Estar em constante oração ou em constante
em orações automáticas durante o dia, né? Um hábito que você tem, que é bom, é saudável ter o hábito, mas se for algo mecânico da boca para fora, não vale nada. Mas uma vida de oração e de propósito, ela vai tirar de nós essa necessidade de controle, por quê? Se eu tenho um relacionamento com Deus, um relacionamento com o meu pai, com o meu paizinho, né? Nós falamos ontem. E eu entendo que o meu propósito aqui é de fazer a vontade dele, é de ser semelhante a Jesus, é de fazer discípulos de Jesus, as outras coisas, elas se tornam menos importantes. E uma coisa, eu estava até falando ontem no meu GESEM, nós nos reunimos às quintas-feiras, você já parou para pensar que, agora aqui, vamos fazer um exercício, onde você está, eu estou imaginando que você está num lugar fechado, mas que seja um lugar aberto. Olhe para a parede se você está num lugar fechado e olhe para algum lugar se você está num lugar aberto e tente enxergar após a parede e tente enxergar após algum obstáculo. Você não vai conseguir. Quando a gente pensa no tempo, no cronos, né? No tempo, no agora, no depois, no amanhã, no depois da manhã, é assim também. A gente está enxergando o agora. Daqui a 2 minutos a gente não está vendo. Daqui a 2 minutos a gente vê. E assim vai. O nosso Pai, o Senhor, nosso Deus que nos ama e cuida de nós, Ele sabe o que está além dessa parede, o que está além deste obstáculo, Ele sabe o que está além do 2 minutos para frente, Ele sabe o que está além do amanhã, e Ele tem o melhor para você e para mim. Como então que uma vida de relacionamento íntimo com esse Pai, que além de saber todas essas coisas, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, que nos ama de uma maneira tal que Ele faz tudo por nós. Ô, gente, para você imaginar você e seu filho, se você tem filho, para imaginar você e a pessoa que você ama. A própria Bíblia diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo a quem clamar, a quem pedir. Sabe, gente, nosso relacionamento com Deus é a chave de tudo. E a partir daí, eu quero também conversar um pouquinho sobre como vencer essa ansiedade, porque fato é que se nós nascemos de novo, se nós já somos nova criatura, se nós já tivemos uma experiência de morte com Cristo e ressurreição com Cristo, nós temos a possibilidade de não sermos dominados pela ansiedade. Show? Beleza? A gente tem que estar na mesma página, porque eu não consigo. Peraí, você já nasceu de novo? Você já tem um encontro com Cristo, uma nova vida? Porque se não tiver, ok, não tem mesmo, tem que nascer de novo. Tem que conhecer o Pai, tem que conhecer, tem que ter relacionamento com Ele. Então, vamos lá. Estou entendendo que você já nasceu de novo. Então a ansiedade não pode te dominar. Você pode sim. Você pode criar em si o desejo do controle e se dar mal, né? Porque, infelizmente, a gente pode mesmo estragar as coisas com as nossas atitudes. Se a gente faz o que a gente quer, a gente pode ter como consequência o que a gente não quer. Né? Tem um ditado que fala, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas quem faz o que quer também tem uma consequência que nem sempre quer. E se a gente faz aquilo que é a nossa vontade, não é do Pai, a gente sabe que as coisas tendem a não ser como a gente gostaria, né? Tá. Então como que começa essa vitória sobre a ansiedade, né? Começa tudo com o que eu falei, a gente se reconectar com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz em 1 João 4,18 que o perfeito amor lança fora todo medo. E o que é necessidade de controle, se não medo por aquilo que pode acontecer de diferente daquilo que eu espero? O que é a necessidade de controle? Você parou para pensar que nada mais é do que o medo? Você está com medo das coisas não serem da melhor forma. Por que Jesus não sentia esse medo? Porque ele sabia quem é que ele estava, para quem que ele estava fazendo algo. Não era para si.
não era para o seu bel prazer, mas era atendendo ao desejo e à vontade do Pai, que ele sabia e experimentava que era boa, perfeita e agradável. Aliás, eu pergunto para você gostaria de ter uma vida como a de Jesus? Com relacionamento, com carinho? Imagina só o melhor relacionamento do mundo entre um pai e um filho. Um relacionamento que você gostaria de ter. Foi o que Jesus teve aqui na Terra e tem hoje no céu. Olha que relacionamento fantástico, que coisa maravilhosa. A gente fala que o melhor amigo é um em carne, né? Um em carne que fala aqui no Brasil. É muito mais do que isso. É pensar junto, é querer fazer o que o outro quer. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o relacionamento com Deus que nós devemos buscar. Não é um relacionamento com Deus do Deus é provedor, então, Senhor, eu estou querendo tanto algo que vai simplesmente me afastar de você. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus que cuida de nós, então, ó, eu tô indo, hein? Cuida de mim aí, porque onde eu tô indo, não sei não, hein? Não é assim que funciona. Você sabe disso, você já teve alguma experiência ou com seu filho, ou filha, ou com seu pai ou mãe, é assim, né? E pai ou mãe eu falo que é a pessoa que te criou mesmo, que muitos são criados pelos avós, ou enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Tá bom, beleza. O que Jesus fala então, né? O que Paulo fala em Filipenses sobre essa questão da ansiedade? Vamos reler esse texto que a gente já leu várias vezes aqui. Filipenses 4, 6 e 7 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então vamos lá, dá uma pausa aqui comigo. Quando você apresenta os seus pedidos a Deus, a impressão que a gente tem inicialmente é essa, né? Ah, eu vou pedir aquilo que eu quero, né? Ah, Deus, eu queria ter X reais para fazer isso. Ah, Deus, eu queria um bem material Y. Ah, Deus, eu queria uma característica Z. Pra que a gente quer isso? Né? Pra que a gente quer isso? Eu falei ontem, eu vou repetir hoje. Muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Porque a gente pede não de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas a gente pede coisas que vão nos afastar do Senhor. Não sei se já aconteceu com você. Você queria muito uma coisa, sua mãe e seu pai falavam, não é legal. Mas eu quero, por favor, mãe, e ficam meses naquele eu quero. Aí, tá bom, filho, eu vou te dar, toma. E aí, aquilo vai e gera em você uma consequência ruim. Um exemplo bem bobinho, só pra gente ilustrar. O filho que quer muito videogame, na minha época de infância, né, tinha o Super Nintendo, e depois lançaram o Nintendo 64, eu queria muito o Super Nintendo e tal, e enfim, no fim das contas eu ganhei o Nintendo 64 e resultado, eu parei de estudar, eu ia na escola pensando no videogame, eu chegava em casa e ia jogar videogame e controle zero, né, assim, autocontrole, né, domínio próprio zero. E até que meus pais estipularam regras e tal para que as coisas... Mas olha pra você ver, o meu desejo era de ter algo que ia ser bom, que me afastou do propósito daquele momento, que era de estudar. E às vezes, e não poucas vezes, a gente pede as coisas não pensando no que o Senhor tem para mim e para você, mas pensando no que eu quero, que vai me gerar prazer, que vai me gerar conforto. E não que o prazer e o conforto seja ruim, gente. Vocês estão entendendo que não é essa a questão. Mas a questão é se esse conforto e se esse prazer está alinhado com a vontade de quem te ama mais do que qualquer um. É essa que é a questão. Porque Deus nos ama mais que qualquer um, mais do que nós mesmos nos amamos. E se a nossa vontade não está alinhada com a dele, os nossos pedidos não vão ser alinhados com a dele. E aí as consequências podem também não ser muito boas. Então, voltando no texto, né? Apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de você em Cristo Jesus. Você quer receber a paz de Deus? Porque a paz de Deus, ela tira de nós a ansiedade, né? Entregue para o Senhor os seus pedidos. Mas os pedidos verdadeiros. Não estou falando de desejos no sentido material, no sentido de... Não, estou falando do íntimo mesmo. Apresenta ao Senhor quem você é de verdade. Outra coisa que eu falei no G100 ontem, gente, que eu lembrei agora e acho interessante. Você sabe que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus é onisciente, eu acabei de falar, isso aqui é um dos atributos do Senhor.
Se ele sabe todas as coisas, você vai orar, você vai conversar com ele, você mente. Ele sabe que você está mentindo. Porque ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração. Ele sabe quando eu digo a verdade, quando eu minto. Ele sabe quando a minha intenção é verdadeira ou quando a minha intenção é distorcida. Por quê? Por qual motivo, então, eu vou permitir que eu seja falso com o Senhor? Não faz sentido. Então seja você com o Senhor. Tira a religiosidade de lado. Você não precisa falar bonito. Você não precisa falar palavras difíceis. Você precisa ser você, conversando com o seu Pai. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Bom, a gente quer experimentar essa paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento que a gente acabou de ler. Mais do que isso, a gente quer também uma redenção, né? A gente quer ficar livre da culpa, a gente quer experimentar uma sensação de alívio, refrigério, de quem não precisa ficar ansioso com mais nada. E, como já ficou claro aqui, só o Senhor pode nos dar isso. Só Ele pode preencher o nosso ser, derramar sobre nós paz e redenção. Então o que a gente precisa? É de controle? A gente não precisa de controle. A gente não precisa mais de ferramentas de controle, né? Porque agora eu vou precisar desse índice. Gente, se você tem uma empresa, se você tem, se você trabalha em algum lugar que precisa de ter controles em alguns aspectos, não estou falando disso, você já entendeu. Estou falando da sua vida, estou falando da minha vida. É esse controle, é o controle que nos suga, é o controle do futuro, de algo que não tem como ser controlado. Nós precisamos, não é de controle, nesse sentido. Se você tem uma empresa, peça os índices, veja os relatórios, avalie a situação, olhe a economia do país, olhe a economia local e tome as decisões pautado em informações. Normal. Isso, uma coisa não impede a outra. Mas na nossa vida, o que nós precisamos, principalmente, não é de controle, mas é de relacionamento com Deus. Relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Criador, aquele que sabe de todas as coisas e que nos ama. E aí a gente, ao invés de fazer isso, que é simples, a gente quer complicar. Gente, vamos parar de complicar a vida. Pra que a gente vai pegar atalho? Né? Porque a gente tem um caminho, o caminho, a verdade, a vida. A gente quer pegar atalho. E que atalhos que a gente costuma pegar? De maneira bem resumida, idolatria. Esse é o atalho que a gente pega, muitas vezes, para nos sentir tendo controle. E o que é idolatria? Idolatria pode ser várias coisas. Pode ser outros deuses, falsos deuses? Pode ser. Mas pode ser o dinheiro também. A Bíblia relata o dinheiro como sendo mamon, como sendo um deus, né? O deus dinheiro. Qualquer coisa que eu ou você colocarmos no lugar de Deus está sendo o nosso Deus. O que estiver em primeiro lugar na sua vida é Deus para você. E esses ídolos, eles destroem. Se você... Vamos pegar o Brasil, né? Uma pesquisa foi feita e revelou o que as pessoas do Brasil mais querem. A primeira coisa que está lá na lista é realização pessoal, sucesso. Então quer dizer que a realização pessoal pode ser um ídolo? Pode. Porque você quer ter realização pessoal, porque isso vai trazer sobre você controle. A percepção de controle. Vai trazer sobre você, bom, eu consegui sucesso, então olha só, eu é que mando, eu é que faço, eu é que aconteço. Outra pessoa também pensa, tem como principal objetivo da vida a parte... a sensualidade, a liberdade, enfim. A família, você sabia que a família pode ser um Deus na sua vida? Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu cônjuge. A idolatria, aquilo que fica no lugar de Deus, está extrinsecamente, está totalmente ligada à ansiedade. Totalmente ligada, porque a gente move as nossas forças em favor dessa realização. Aquilo que é o mais importante na minha vida é o que vai consumir mais minha energia. Só tem um Deus
que quando nós buscamos, não rouba de nós a energia, muito pelo contrário, nos leva à paz, ao descanso, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, e principalmente, né, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador, mas principalmente nosso Pai querido. Quando nós não alcançamos, né, com esses outros ídolos, porque os outros ídolos é o seguinte, a gente que corre atrás deles, né? Quer sucesso? Corre atrás do sucesso, você vai correr atrás e vai continuar correndo atrás do sucesso. E quando conseguir o sucesso, vai continuar correndo atrás do sucesso, porque senão você perde ele. Vai sugar a sua energia. É a receita perfeita para você ter uma vida de ansiedade. Bom, o único Deus, né? E eu falo Deus no sentido de único, que tem que estar no topo da sua vida, o mais importante da nossa vida, para que a gente consiga ter uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida livre da ansiedade, livre dessa falsa ideia de controle, é o nosso Pai. É o nosso Pai. Aliás, vamos supor aí que seja o dinheiro, né? Os caras que o dinheiro é tudo para eles. O cara consegue, ele vive para isso, ele perde algum trabalho, e vai para o outro, e vai subindo, perde a família, normalmente. Aí faz outra família, perde também, faz outra. Ele perde um monte de coisa, mas o foco dele é o dinheiro, ele vai conseguir. Conseguiu! Conseguiu! E agora tem que manter, né, amigão? Ô, gente, comprar não é difícil não, viu? Manter que é difícil. Comprar você consegue. Você vai se desgastar aí durante um período da sua vida e compra. Agora mantém. É aí que é o difícil. Ter um carro bom, um carro top, é difícil, mas manter é muito mais. E aí vai consumindo, né? Eu não estou falando que tenha problema ter carros bons, não, nada disso. Eu estou falando do objetivo de vida. Conquistar é difícil, manter é muito mais difícil. Agora, se a nossa energia, se a nossa vida, se o nosso desejo está em servir e fazer a vontade do nosso Pai, que é o Pai, eu estou repetindo Pai, porque Pai é diferente no sentido da relação, não é uma relação de senhor e servo, é uma relação de amigo, de pai, daquele que ama, que cuida, que está junto, que quer abençoar. Porque se você não ouviu a live de ontem, escute. O Pai, ele está disposto a ir até você. Eu dei o exemplo do filho pródigo ontem. E a gente precisa se livrar desses atalhos, né? Dessa idolatria que muitas vezes, sem a gente perceber, acaba assumindo um lugar que não deve na nossa vida. A gente tem que acabar com isso. E como que a gente alcança essa paz, a vitória sobre a ansiedade? Como que a gente se livra desses atalhos? O caminho é um só. Falei desde o começo dessa live, né? É Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 11, 28 a 30. Quero que você leia comigo, se você puder. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra Mateus 11, versículo 28 até o 30. Olha o que Jesus fala. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus mesmo falou pra gente, não busque ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Está lá em Lucas 12. Então, a palavra de Deus ela é tão simples, né? E se você acha que é complicada, eu vou te dar uma dica que já foi falada aqui com certeza. Ao invés da gente ficar com mimimi, buscando, isso aqui significa isso, né? Aquilo que a gente tem certeza, vamos praticar. Vamos começar a praticar o que a gente já sabe, ao invés de tentar entender tudo para praticar, porque isso não vai acontecer. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu caminho a Ele. Obedeça a palavra de Deus. Busque o reino de Deus verdadeiramente.
Saia da religiosidade. Esqueça isso. Com os religiosos, se você ler os evangelhos, você vai ver como que Jesus lidava. Jesus não passava pano para religioso, não. Ele falava era na lata mesmo, raça de víboras. Vocês me honram com os lábios, mas o coração tá podre. Não, não sejamos dessa forma. Primeiro porque não adianta, não precisa. Eu acabei de falar com você que Deus conhece o nosso coração. Se Ele conhece o nosso coração, para que nós vamos ser hipócritas com Deus? Porque não faz o menor sentido. Não é? Mas é o Senhor que tem para nós vida eterna, paz, descanso. E a paz e o descanso é aqui nessa terra também, viu? Que as pessoas falam, quando eu morrer eu vou descansar, quando eu morrer eu vou ter paz, quando eu morrer... Então, também. Se você for um servo do Senhor, um filho amado, bendito, tudo isso depois que a gente passar desta vida para a nova vida, para a nova Jerusalém, ok. Mas aqui também, a eternidade já começou, viu? Já tá aqui, ó. A eternidade é agora. A gente quer merecer, né, as bênçãos de Deus, já reparou? Não, beleza, então vamos buscar Deus, vou fazer, olha Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha que Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo, olha como que eu mereço as suas bênçãos, agora eu mereço isso. Gente, não é assim, a gente não merece nada, a gente não consegue nada, a gente não quer ser considerado ruim, né? E a gente acha que a gente é suficiente, que a gente é bom para receber as bênçãos. Mas não é assim que as coisas funcionam. A Bíblia deixa bem claro que a gente, nós, eu, você, os homicidas, e os criminosos, e os ditadores, e o mentiroso, e aquele que pensa que é o pior, a gente está no mesmo nível, no mesmo barco. Da mesma forma que o homicida não pode por si só receber de nada, ele não é merecedor de nada, nós também não somos, gente, porque a gente é um igual ao outro. Muda só o pecado, o nome do pecado, mas a consequência do pecado é a mesma. Não se ache melhor que ninguém, né? Não somos merecedores. Nós por nós mesmos não alcançamos. Mas como a gente falou ontem, nós temos um Pai que já nos buscou, que já foi até nós, já veio até nós, Ele já nos chama. A gente só tem que aceitar que ir, que ouvir, que seguir. O que era difícil, o que demandava mérito, o que demandava esforço no sentido de sacrifício, já foi feito na cruz por mim e por você. A nossa nova vida em Cristo Jesus tem sim sacrifícios, tem esforços, sim, mas nem se compara ao esforço que é necessário para que sejamos salvos, né? Para que alcancemos as bênçãos. Não, hoje as bênçãos elas são consequências da nossa nova vida, do presente que você e eu ganhamos do Senhor, que é a nova vida com Ele, que é um relacionamento lindo, profundo com Ele, de intimidade, de verdade. E eu queria encerrar fazendo mais uma pergunta para você, né, para a gente refletir. Será que a gente está buscando controlar a nossa vida? Será que a necessidade do controle tem nos afetado? Embutido a essa pergunta, eu te pergunto, será que você não tem colocado? Será que nós não temos colocado alguma outra coisa no lugar que pertence a Deus? Porque, se for o caso, não vamos ter solução. Porque só o Senhor tem para você e para mim uma vida nova, uma vida de paz, a paz que excede todo entendimento. Sabe, gente, a gente precisa buscar a Deus e abrir o nosso coração a Ele. Falar para Ele, Deus, deixa eu te falar, eu tô com dificuldade, eu tô com necessidade de ter controle, eu tô tendo esse problema. Fale com Ele, porque Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. Porque relacionamento é isso, gente. Aliás, se você já passou por isso, você sabe, né? O cônjuge que não fala nada com o outro, fala, ele tinha que saber porque ele tá vendo. E não é assim que funciona. Os cônjuges, as pessoas, os relacionamentos, eles são construídos a partir do diálogo, da convivência. Por que você acha que é diferente com o nosso pai?
nosso Pai Celeste, nosso Paizinho querido, porque Ele sabe, tudo bem, mas e aí? E qual que é o seu relacionamento com Ele? Como é que você conversa com Ele? Olha, gente, a vida cristã é mais simples do que parece. Se você nasceu de novo, se você já teve um encontro, se você já entregou a sua vida, e entregar a sua vida, que eu quero dizer, é o seguinte, é entender que nós não merecemos, nós não conseguimos, nós não temos a menor condição de controlar nada, precisamos do nosso Pai, Ele já fez tudo, Ele quer fazer por nós, mas Ele nos respeita ao ponto de esperar. Está lá com os braços abertos, como o pai do filho pródigo, essa parábola tão conhecida que nós falamos ontem. É possível sim viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem essa loucura da necessidade do controle. E é simples. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele, que a confiança é o oposto do medo. E saiba que Ele vai fazer por você e por mim muito além do que nós pedimos ou pensamos. Amém?